Bom dia. Tudo bem, pessoal? Pode sentar, por favor. Deixa eu conversar com você uma coisa muito importante que tem mexido muito com o meu coração. Primeiro eu quero que você compreenda, que você entenda que o Espírito Santo, ele fala. Ele é uma pessoa. Você compreende? Pai, Filho, Jesus e o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, é a essência de Deus. Você compreende? Sim ou não? Eu quero que primeiro você entenda que Ele é vivo, que Ele é uma pessoa. São três pessoas, um só Deus, mas são três pessoas. Você compreende? É a Trindade. Cada um tem a sua posição, cada um tem a sua importância. Teve um momento que o Senhor Jesus, ele falou, olha, é bom que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo ele não pode vir. E para vós, para vocês, melhor é que o Espírito Santo venha, mais produtivo para vós. Só que parece, irmão, que nós nos esquecemos do Espírito Santo. Nós não temos tido a comunhão com o Espírito Santo que nós precisamos. Eu estava vendo lá em João, o Evangelho, capítulo 21, até mandei uma mensagem para você, foi essa semana, foi ontem ou antes de ontem, e a Bíblia mostra que o Senhor Jesus, no momento que ele ressuscitou, ele conversou com Maria, que Maria estava ali procurando o Senhor Jesus. Inclusive, quando ela entrou no túmulo, ela viu dois anjos. Tinha um anjo numa ponta, tinha um anjo na outra ponta, sentado no local que o corpo de Jesus havia estado. E ela procurando Jesus. E aí, de repente, Jesus apareceu atrás dela. Só que ela não reconheceu Jesus, ela pensou que era um jardineiro. E ela falou, olha, por favor, se o Senhor levou ele daqui, fala onde ele está, eu vou lá, eu vou buscar. Aí o Senhor Jesus conversa com ela até fala Rabone, que significa mestre, e ele pega e conversa com ela, aí ele pega e manda ela e fala aos discípulos, e ela vai falar aos discípulos, e de repente o Senhor Jesus, os discípulos lá de porta fechada, eles estavam preocupados, eles estavam meio amedrontados, eles de porta fechada, a Bíblia diz que o Senhor Jesus apareceu. Coloca no 21 para mim. Isso, João Evangelho, Então Jesus disse de novo, ele apareceu, a porta estava fechada, os discípulos estavam meio amedrontados, o clima, como diz o outro, estava quente, estava complicado. Aí então Jesus apareceu e disse, então Jesus disse de novo, que a paz esteja com vocês. Isso é João capítulo 20, versículo 21. Então Jesus disse de novo, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também me envio. O Senhor Jesus, ele veio em uma missão. Ele veio em uma missão de mostrar quem era o Pai, morrer e ressurgir pela humanidade, reconciliar o homem com Deus. O homem estava separado de Deus devido ao pecado de Adão. Por causa do pecado que o homem cometeu, então o homem estava morto aos olhos de Deus. E o Senhor Jesus então veio, foi o sacrifício necessário para que houvesse a reconciliação. O sangue derramado por Jesus, o sangue derramado no Calvário por Jesus, nos reconciliou com Deus. Por quê? Porque foi o preço pago, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Todo tipo de pecado cometido pelo homem, inclusive o pecado original, alguns religiosos chamam de pecado original, o pecado de Adão, ele deixou de existir no momento que Jesus foi oferecido como sacrifício. Você compreende, sim ou não? Eu já expliquei para você uma outra oportunidade que o sangue dos animais não tinha o poder para perdoar o pecado. O sangue dos animais tinha poder para cobrir o pecado. Agora o sangue de Jesus, ele não, o sangue de Jesus teve o poder para perdoar o pecado, ou seja, aquela dívida que tinha que ser paga, ela foi paga quando o sangue de Jesus foi derramado. Você compreende, sim ou não? E agora, depois dessa obra magnífica ser feita, o Senhor Jesus, então, agora, ele mandava. Como ele veio em uma missão, ele estava mandando os discípulos em uma missão. Qual era a missão dos discípulos, pastor? Anunciar o reino dos céus. Anunciar que chegou o reino dos céus.
Anunciar que o Senhor Jesus agora reconciliou o homem com Deus. Através de Jesus, o homem teria salvação. Através de Jesus, o homem teria vida eterna. Então, eles tinham que avisar que Jesus era o caminho para viver e estar com Deus agora. Então, ele mandou que eles fossem. Então, presta atenção nisso. Ó. Então, Jesus disse, de novo, que a paz esteja com vocês. E assim como o Pai me enviou, eu também me envio vocês. Versículo 22. Depois, olha só, não tem como você viver um relacionamento com Deus, põe isso dentro de você. Não tem como você viver o Evangelho de Jesus Cristo, não tem como você se tornar participante do reino dos céus, se isso daqui não acontecer com você. O que, pastor? Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não tem nada. Você tem que entender que ele é o farol que vai direcionar você à salvação. Você tem que ter ele morando dentro de você. E o Espírito Santo fala, irmão. O normal, o corriqueiro, o comum, é Deus falar por meio da palavra. É o normal, é o comum, é o corriqueiro. Mas, todavia, o Espírito Santo fala no nosso interior também. O senhor está dizendo que é uma voz, pastor? Sim. Não é uma voz audível, não é uma voz no ouvido. É um testemunho interior. E nós não valorizamos isso. Presta atenção. Atos capítulo 7, versículo 51. Deixa eu te mostrar uma coisa. Só para a gente poder começar. Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os seus antepassados rejeitaram. Ele estava dizendo: vocês têm resistido ao Espírito Santo, como antepassados de vocês resistiram. Irmão, nós não podemos resistir ao Espírito Santo. E talvez por nós não termos sido orientados, nós não entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa para que nós nos relacionemos com Ele. Nós temos que nos relacionar com o Espírito Santo. E obviamente, irmãos, aí é necessário aquilo que eu tenho falado com você há muito. O que, pastor? Intimidade, comunhão. Intimidade, comunhão, é preciso. Por quê? Porque senão eu não vou conseguir ser sensível à voz do Espírito Santo. Senão eu não vou conseguir reconhecer quando o Espírito Santo está falando comigo. Irmão, a Bíblia diz: a minha ovelha, essa ouve a minha voz. A pessoa que pertence ao Senhor Jesus de verdade, a pessoa que foi batizada no Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo é a prova, irmão, que eu pertenço a Deus. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu não pertenço. Já preguei isso a você, Romanos 8:9. Aquele que não tem o Espírito de Jesus, esse tal não é de Jesus. Então não adianta a pessoa ficar falando: eu sou de Deus. Você tem o Espírito Santo? Bom, então você não é. Você não é de Jesus. Você pode pertencer a Deus, você é uma criatura de Deus, mas você não é de Jesus. Não estou dizendo que você é do diabo, não. Como eu disse antes, você é uma criatura de Deus. Agora, para entrar no reino de Jesus, não basta ser criatura de Deus. Para entrar no reino de Jesus, tem que pertencer a Jesus. E eu só pertenço a Jesus no momento que eu sou batizado pelo Espírito Santo. Aí eu pertenço a Jesus, aí eu faço parte do reino de Jesus. Senão não, né? A pessoa fala: não, eu não penso assim. Mas não é questão de pensar, é questão do que está escrito. É questão do que está escrito. Se você acredita na Bíblia, é o que basta, porque é questão do que está escrito. Você está compreendendo, sim ou não? Então nós já falamos isso. E muitas vezes nós não entendemos, como eu já disse, que nós temos que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Mas repito, para ter um relacionamento com Ele, eu vou precisar de gastar tempo. Eu vou ter que ter intimidade, vou ter que ter comunhão, vou ter que ser uma pessoa de oração.
E a maioria das pessoas que pertencem a Deus quase não oram a Deus. A maioria das pessoas que pertencem a Deus quase não tem comunhão com Deus. Você vê muita pessoa orando quando, desculpe o popular, quando o bicho está pegando, quando a coisa está complicada, quando ela está passando por uma situação difícil. Aí você vê muito orar, você vê muito na igreja, ou senão você vê logo já descambada para o mundo mesmo, está sofrendo, já se entrega logo para o capeta de uma vez. Mas senão você não vê. E você tem que entender que faz parte da nossa caminhada a comunhão, o relacionamento, aquele negócio de todo dia ir lá ter com o Pai, no secreto, ou seja, de acordo com o que a Bíblia ensina, quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a porta, ou seja, no secreto, tem coisas, né? Porque eu quero que você entenda, preste bastante atenção para você compreender. A Bíblia mostra o relacionamento da igreja com Jesus como se fosse a noiva de Jesus. Você está compreendendo? Ou seja, normalmente a Bíblia descreve o relacionamento do homem com Cristo como um relacionamento marido e mulher. Tem coisas que o marido e mulher só faz com porta fechada. Não dá para fazer com porta aberta. Por quê, pastor? Senão vai trazer escândalo. Senão vai trazer problema. Senão vai trazer problema até para a família. Você está compreendendo? Imagina eu na minha intimidade, meu filho abre a porta. Não, eu tenho que fechar a porta, eu tenho que trancar a porta. Eu estou numa intimidade com a minha esposa está numa intimidade comigo. Meu filho não pode entrar lá. Então tem coisas que é você e Deus. Ninguém é para entrar, ninguém é para ouvir, ninguém é para ver. Nem a tua mulher, nem o teu marido. É só você e o Senhor Jesus. É no secreto. Falta essa questão do secreto. Quantas vezes essa semana você entrou no teu quarto, fechou a porta e falou: Deus, eis-me aqui. Eu vim aqui para conversar com o Senhor. E começou ali um diálogo com Deus e permitiu que Deus dirigisse o assunto, dirigisse a conversa, levasse para o lado que tinha que levar, porque isso é orar na direção do Espírito Santo. É o que a Bíblia manda, orar na direção do Espírito Santo. Eu começo até a conversa, mas quem vai dirigir o assunto, quem vai levar o assunto para o lado que tem que levar, é o Espírito Santo. Porque o Senhor Deus, inclusive, já nos disse que nós não sabemos orar nem pelo que orar. Então nós precisamos ter alguém que sabe o que precisamos de verdade e sabe o que temos que falar com Deus de verdade, nos direcione na oração. Mas quantas vezes nós fazemos isso numa semana de vida? Quantas vezes? Às vezes passa a semana toda, nós não fazemos isso. Às vezes, passa o mês todo, nós não fazemos isso. Às vezes foi um ano inteiro, nós não fizemos isso. Oramos quando estávamos na igreja. Eu não estou falando de oração na igreja. Eu estou falando do secreto. De você e Deus somente. Eu não estou falando de oração coletiva. Eu não estou falando de oração em concordância. Eu estou falando de oração no secreto. Você e o Pai. Só você e o Pai. Quer dizer, esse tipo de situação não existe. E tem que existir. E não como forma de sacrifício. E não como forma de devocional. Mas como forma de prazer em estar com o meu Pai. É o meu Senhor. É o meu Deus. O prazer do relacionamento com Ele. Mas isso não ocorre. Quase não ocorre. Parece que Deus é alguém que, quando a coisa complica para a gente, aí então vamos lá, né? Vamos lá para ver o que acontece, para ver se Deus soluciona. Se não solucionar também, deixa ele para lá, né? E vamos viver a vida aí, né? Já que ele não ouve, então vamos deixar para lá. Mas só que não pode ser assim. Nós temos que ter com ele um relacionamento com o Espírito Santo. Você está entendendo? E nós não podemos resistir ao Espírito Santo, aquilo que ele fala. Você sabe que eu comecei, deixa eu contar algumas experiências para você entender como o Espírito Santo fala. Eu comecei no ano de 1987,
para 88 realmente frequentar a igreja. Eu já tinha escutado alguma coisa em 83. Eu lembro da minha tia falando comigo em 85, 86, você tem que ir para a igreja. Eu era garoto, tinha 16 anos, mas eu trabalhava numa empresa onde eu vendia consórcio, na Advenco Paulista, na Avenida Paulista. E eu lembro que teve um mês que eu vendi 8 carros. Era um Monza SLE 1.8. Eu me lembro como se fosse hoje. Era o carro do momento. Eu vendi 8. Irmão, um vendedor bom, quando vendia 2 no mês, estava... Quando vendia 1, estava alegre. Eu vendi 8. Ganhei um troféu. O dinheiro eles roubaram. Me deram um trocado lá, mas eu queria só saber de prostituição. Em São Paulo tem umas chamadas casas de massagem. Não sei se existe ainda, mas na minha existia muito. Eu não saía daqueles lugares. Eu gastava tudo que eu ganhava naqueles lugares. E a minha tia falou para mim, pai, você precisa ir para a igreja. Eu falei, eu não quero saber desse negócio de igreja, tia. Eu preciso viver a vida, sabe? Eu não consigo viver sem mulher, tia. Então eu tenho que curtir a vida. Minha tia, rapaz, você precisa de Deus. Mas eu nunca quis ouvir minha tia. Isso em 83, 84, 85. Em 86, 87, eu me entreguei para Jesus. Em 87 para 88, eu me entreguei para Jesus. E comecei a frequentar a igreja com seriedade, com compromisso. Eu ia na igreja quarta, eu ia na igreja sexta, eu ia na igreja domingo. Mas eu não ia na igreja por ir na igreja. Eu orava todos os dias, eu lia a Bíblia todos os dias. Eu trabalhava num local, nessa época já, uma distribuidora de remédio. Eu lembro até o nome dela, Quimicom, distribuidora de drogas. Era ali na rua Vergueiro, perto do metrô Vergueiro. Ali perto do corpo de bombeiro ali. Quem conhece ali vai saber do que eu estou falando, perto do Teatro Municipal ali. Então o que acontece? Eu estava levando a sério, trabalhando ali, indo na igreja. Quando não tinha dinheiro, eu ia a pé. Quantas vezes eu desci, porque você saía dali da Vergueiro, você passava pela São Joaquim, da São Joaquim você passava pela Liberdade, da Liberdade você ia até a Praça da Sé. A pé, e às vezes com garoa. Por quê, pastor? Porque eu queria Deus. Eu queria. E acabou que nesse local de trabalho, a minha esposa ficou grávida. E na semana que nasceu minha neném, a Camila, ela nasceu com icterícia, toda amarela. Então ela teve que ficar internada na UTI, porque ela nasceu prematura. Então o que acontece? Mas eu estava vivendo uma vida muito íntima com Deus. E orando a Deus, e acabou que aconteceu que eu fui mandado embora do emprego. Às vezes acontece algo e a gente murmura, a gente não sabe por quê. Mas o pior não foi ter sido mandado embora. Eu era um garoto que eu acho que faltava alguma coisa. Eu acho que eu era meio retardado, era meio atrasado. As pessoas, elas me enganavam com facilidade. E eu me lembro que o responsável por aquela empresa me fez assinar um documento. Eu me lembro até o valor, era 29 mil cruzeiros. Me fez assinar um papel, e nesse papel eu estava abrindo mão dos meus direitos. E ele me deu lá 2 mil cruzeiros, como se, um prêmio de consolação. E eu fiquei sem emprego, eu fiquei sem dinheiro. Eu estava na casa da minha tia de favor. A minha neném tinha saído do hospital há poucos dias. E eu naquele fervor com Jesus. E a minha família toda reunida ali, meus familiares. E eu peguei e fui falar de Jesus para eles. Eles foram almoçar às 6 horas da tarde. Nunca vi alguém almoçar às 6 horas da tarde, mas lá era assim, todo domingo. Eles iam almoçar às 6 horas da tarde, eu estou ali sentado à mesa com eles. E eu comecei a falar de Jesus. Eu falei, que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Jesus é Deus. Mas só que preste atenção, eu tinha um relacionamento com Deus em oração no secreto, todo dia eu lia, todo dia eu orava, eu tinha um relacionamento. Vocês estão entendendo, sim ou não? Aí, no auge de eu falando de Jesus a eles, uma prima minha vira para mim e fala assim, cala a tua boca, para com essa babaquice aqui. Que Jesus que nada. Você fica falando de Jesus aí. Você mora de favor na casa da minha mãe.
Você está desempregado. Você não tem nem como cuidar da tua filha. Para ajudar minha filha, não pegou o peito ainda. Vou dar uma força. Aí tinha que tomar aquele NAN. Não sei quem se lembra desse NAN. Não sei se existe ainda hoje. Tinha que tomar aquele NAN. E aquela latinha não era barato. Na época era 10 reais cada latinha, 10 cruzeiros, sei lá, era dinheiro. Era como se fosse 100 reais hoje, talvez. Não sei quanto custa hoje, não tenho ideia. Era um leite especial. E o que acontece? Acabou comigo. Acabou comigo. Eu senti até vontade de chorar na hora, de tão humilhado que eu fui. Mas eu lembro que eu levantei dali e entrei no banheiro. E eu dobrei o joelho. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu dobrei o joelho. E eu falei, Deus, o senhor ouviu aí o que ela falou? Eu falei, Deus, sabe de uma coisa? O pior que é verdade. Ela não mentiu em nada. E aí, o senhor vai ou não vai fazer alguma coisa? Aí o Espírito Santo falou comigo pela primeira vez. Dentro de mim, não foi uma voz. Ele me explicou assim, ó. Dessa maneira, você vai para São José do Rio Preto. Nós tínhamos uma casa lá, no interior, onde a minha madrasta morava. Tinha uma outra casa na frente que meu primo morava. Aí Deus me explicou, você vai pegar um cômodo lá. Você vai preparar esse cômodo. E eu vou te abençoar. Vai agora. Eu levantei do banheiro, encontrei minha esposa no corredor do apartamento. Eu falei, o negócio é o seguinte, estou indo embora. Ela, você vai para onde? Eu falei, fica aqui que eu volto. Não, você não pode me deixar aqui. Eu falei, fica aqui que eu volto. Mas você vai para onde? Eu falei, Deus mandou aí, fica aqui que eu volto. Catei uma mochila, joguei um negócio. Só que tem um problema, pessoal. Eu não tinha um centavo sequer para pagar a passagem do metrô. Quanto mais para fazer uma viagem de 434 quilômetros, porque de São Paulo a São José do Rio Preto são 434 quilômetros. Mas o Espírito Santo falou comigo. E quando ele fala com você e você corresponde ao que ele fala, o resto ele providencia. E eu então saí, não falei com ninguém, só com a minha esposa, saí porta fora, peguei o elevador, fui embora, fui andando, dei a volta, quando eu estou em frente, o metrô, a estação de metrô Vergueiro, em frente, tinha duas saídas. Uma do lado de lá da avenida, Vergueiro, e uma do lado de cá. Eu estava do lado de cá. Quando eu estou saindo, veio meu primo de frente comigo, saindo do metrô, saindo da estação. Irmão, qual é a probabilidade disso ser uma coincidência? Qual é a probabilidade disso ser uma coincidência? Mas se nós aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo, quando eu digo ouvir, obedecer, o resto ele providencia. Foi a primeira vez. Só que eu nunca parei para prestar atenção no valor e na importância que isso tem. Porque eu não fui ensinado a dar valor. Eu não fui ensinado a dar importância. E eu quero que você entenda que é importante, que você tem que aprender a dar valor, porque o Espírito Santo é quem vai dirigir a tua vida. E se ele estiver morando dentro de você, ninguém vai precisar te ensinar nada, porque ele dirige você. E Márcio, o nome dele, o Márcio falou assim, você vai onde, rapaz? Eu falei, rapaz, eu estou indo para São José do Rio Preto. Ele falou assim, vai fazer o quê? Eu falei, Deus mandou. O que eu vou fazer? Eu não sei, eu sei que Deus mandou e estou indo para lá. Eu vou começar minha vida lá com a minha esposa. Deus mandou. Só que eu não tenho um centavo, Márcio. Ele falou, não? Ele falou, não. Ele falou, então toma aqui. Toma o dinheiro para você pagar o metrô. Toma o dinheiro para você pagar a passagem de ônibus. Arrancou o falecido talão de cheque, né, que hoje ninguém usa mais. Arrancou o falecido talão de cheque e fez um cheque de como se fosse R$1.000 hoje. Me deu. Falou, toma, vai lá, que Deus abençoe você. E eu peguei o metrô. Para economizar o dinheiro eu fui de trem. Naquela época tinha trem, 10 horas de trem, sentado no banco de madeira. O pior não foi nem isso. Eu era garoto não vai sentir tanto na viagem. É que foi uma mulher dormindo no meu ombro, praticamente de São Paulo até São José do Rio Preto. Era uma senhora de idade, e ela estava do meu lado, e ela sentou, de repente ela bum. E eu fiquei com dó de tirar a mulher, e eu fui segurando a mulher até, quando eu desci lá, estava assim, ó.
Mas aí, olha como estão as coisas. Eu desci daquele trem, eu lembro como se fosse hoje, na rua Pedro Amaral. E eu subi a rua Pedro Amaral. Passei por um supermercado que naquela época chamava Cooperativa, ou Café Alta, as pessoas chamavam mais de Café Alta. Virei a rua, Regente Feijó. Na esquina tinha um posto de gasolina, a casa da minha família era do lado do posto de gasolina. Hoje essa casa não existe mais. Era ao lado de um posto de gasolina. Eu encontrei o gerente do posto. O nome dele, eu não sei, mas ele era conhecido como Baiano. Eu falei, ô Baiano, tudo bem? Ele, ô Juninho, como é que você está? Tudo bem? Eu falei, Baiano, eu estou bem, precisava de um favor seu. Ele falou, o que você quer? Eu falei, rapaz, eu peguei um cheque do meu primo, precisava trocar esse cheque. Ele falou, de onde que é esse cheque? Eu falei, é de São Paulo. Aí ele catou o cheque, olhou para mim, olhou o cheque. Vai, eu vou descontar para você. Descontou. Ele falou, você vai fazer o que aqui? Eu falei, rapaz, eu vim para trabalhar. Ele falou, você não quer trabalhar aqui? Eu falei, eu quero. E eu comecei a trabalhar. Um mês depois, eu estava trazendo a minha esposa. Um mês. Porque naquele mês eu reformei aquele quarto. Eu comprei uma cama de casal. Eu comprei um guarda-roupa de solteiro. Eu comprei um fogão usado. O Baiano me emprestou um bujão. E eu falei, é o suficiente. Catei uma cama de armar, coloquei um colchão, coloquei um véu para proteger a criança do pernilongo e trouxe minha esposa e eu comecei a minha vida. O Espírito Santo foi a primeira vez que ele falou comigo. Ele direcionou o início da minha vida com a minha esposa. Você está entendendo o que eu estou falando, Senhor? E eu continuei então me dando a Deus. Os anos se passaram. Os anos se passaram. Eu lembro do Espírito Santo falando comigo mais uma vez depois disso. Porque até então, continuou falando comigo por meio da palavra, que é o comum, que é o normal. E o Espírito Santo, então, eu estava num dilema, porque eu amava demais os meus familiares, eu amava demais. Eu vivi e cresci com eles, mas só que eles viviam de uma maneira que, pelo que eu conhecia da Bíblia, era completamente fora. E de repente eu queria passar o Natal com eles, eu queria passar o Ano Novo com eles, mas eu não queria participar daquela bagunça que eu já conhecia, daquela bebedice, daquela brigaiada que sempre acontecia, aquela coisa toda, aquela discussão de família. Eu não queria participar daquilo, mas eu queria tanto estar com eles. Eu fiquei com aquele dilema dentro de mim. E o Espírito Santo veio falar comigo, e ele falou para mim que eu deveria ir, mas não deveria fazer o que eles faziam. E eu fui. Passou, eu não vi o Espírito Santo falar comigo desse jeito, dessa voz, por muito tempo. E foi passando esses anos, 2, 3, e eu me tornei pastor. Na Igreja Internacional da Graça de Deus, me tornei obreiro e me tornei pastor. E eu me lembro que em uma dessas minhas viagens, de São José do Rio Preto a Votuporanga, que eu tinha aqui toda segunda-feira, a sede era São José do Rio Preto, eu vinha para prestar conta ao líder da região toda segunda-feira. E numa dessas viagens, eu estou saindo de São José do Rio Preto, eu estou passando pelo trevo de uma cidade chamada Tanabi. E tinha um homem no trevo, com um violão e uma mochila. E eu tinha um Fusca na época, eu passei pelo homem. Deus falou para mim, o Espírito Santo falou para mim, no meu coração, para e dá uma carona para esse homem. Eu falei, vou dar nada? Como é que eu vou colocar o estranho dentro do meu carro? Perigoso. Falei, vou dar nada? E passei 100 metros, volta e dê uma carona para esse homem. Eu falei, é o Espírito Santo. Estrada sem movimento, ali mesmo. Peguei acostamento, fiz o contorno, fui lá, dei a volta, parei no trevo. Falei, opa, tudo bem? Ele, opa, tudo bem. Eu falei, estou indo para Votuporanga, quer uma carona? Ele falou, opa, rapaz, eu quero sim. E entrou. Falou, tudo bem com o senhor? Eu falei, tudo bem, graças a Deus. Falou, rapaz, eu sou de Jesus, sabe? Eu estava aqui orando a Deus. Estava aqui orando a Deus para que Ele me desse uma carona para alguém. Irmão, o Espírito Santo fala. Você tem que aprender a ouvir, Ele vai dirigir a tua vida. Muita coisa vai ser diferente para você, mas você tem que acreditar, porque se você não tiver um relacionamento com Ele, Ele não vai falar com você. Se aproxime de mim, e eu me aproximo de você.
mais importante para você do que estar com Deus. Como que Deus vai poder te usar? Como que Deus vai mudar a tua vida? Como que Deus vai te responder, irmão? Eu então dei a carona para aquele homem, levei ele até Votuporanga. E teve muitas outras vezes que o Espírito Santo falou comigo. Ele quer falar com você, mas você precisa aprender a não resistir ao Espírito Santo. Você precisa aprender a obedecer a palavra de Deus, porque senão você pode perecer. Atos, capítulo 21, versículo 4. Naquela cidade, encontramos alguns cristãos e ficamos com eles uma semana. Presta atenção nisso aqui. Então, avisado pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Quem avisou? A Paulo. O Espírito Santo. Irmão, resistir o Espírito Santo vai te trazer problema, não importa quem você seja. Eu estou falando aqui do apóstolo Paulo. Eu estou falando do apóstolo Paulo, um homem que foi ao terceiro céus, um homem que viu coisas que ele não tinha nem palavras para explicar na nossa língua humana o que ele viu, inefáveis, não tinha explicação. Mas aqui ele deixou, não dorme não, irmão, aqui ele deixou de ouvir o Espírito Santo para fazer do jeito dele. O Espírito Santo está dizendo para ele: não vá a Jerusalém. Naquela cidade encontramos alguns cristãos e ficamos com eles uma. Então, avisado pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Capítulo 21, versículo 10. Ele foi avisado, não foi? Sim ou não? Presta atenção. Alguns dias depois da nossa chegada, porque eles saíram dali e foram para outro local já. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia. Ele era o quê? Profeta. Continua. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: o Espírito Santo diz isto: em Jerusalém o dono deste cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue às mãos dos não. Ele estava sendo avisado: não vá. Deus tinha um plano com Paulo. O Senhor Deus usava o Paulo entre os não-judeus para anunciar o caminho da salvação. E Deus precisava que Paulo fosse a Roma falar do Senhor Jesus para as grandes autoridades. Agora preste atenção. Se você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, o plano que Deus tem com você, Ele vai realizar, mas vai levar você por um caminho suave. Não que você não encontre em frente algumas dificuldades, mas vai ser um caminho tranquilo. Pode ser até mais demorado, mas vai ser por um caminho tranquilo. O povo, quando saiu do Egito, a viagem era pequena, 11 dias eles chegariam lá. Mas Deus, devido ao adversário, Ele viu que o povo não estava preparado para o adversário, dirigiu o povo por um caminho mais longo. Mas era dirigido por Deus aquele caminho. E se eles não tivessem pecado contra Deus, eles não teriam ficado 40 anos no deserto. O que impediu a manifestação de Deus na vida deles antes foi o pecado. O que tem impedido a manifestação de Deus na nossa vida, as soluções, as respostas, é o pecado. É o desrespeito ao Espírito Santo. É o não ouvir ao Espírito Santo. É o resistir ao Espírito Santo. Nós não estamos ouvindo.
não somos nem sensíveis à voz dele, não temos comunhão com ele. Não temos comunhão com ele. É como alguém que chega na porta da minha casa: pastor, quem será, hein? Não conheço a voz, não tenho comunhão. Porque a pessoa que eu tenho comunhão com ela: pastor, chegou aí, a irmã Judite chegou aí. Eu conheço a voz. Se eu tiver comunhão com o Espírito Santo, quando ele falar comigo, não tem erro, eu vou saber que é ele. Eu vou saber que é ele. A minha ovelha, essa ouve a minha voz. Você sabe, o Senhor Jesus, que ele chama e ela vem para fora, porque ele conhece, sabe que é o pastor das ovelhas. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Sim ou não? Mas presta atenção, não resista. Paulo resistiu. O Espírito Santo avisou ele: não vá a Jerusalém. Ele não deu atenção. Alguns irmãos falaram com ele: não vá. Ele não quis ouvir. Agora, novamente, um profeta vem e fala: o negócio é o seguinte, se for, a coisa vai complicar. Vão te prender, vão te amarrar e vão te entregar na mão dos incircuncisos, hein? Vão te entregar na mão dos não judeus. Você entendeu? Aí o tempo que você vai ficar na mão deles, só Deus sabe. E na verdade, Paulo não quis ouvir e foi para Jerusalém. Olha lá, 21, 27. Quando os 7 dias da purificação estavam para acabar, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo na área do templo. Então atiçaram a multidão e agarraram a Paulo. Quer dizer, estava acontecendo aquilo que o profeta falou que ia acontecer. 28. E começaram a gritar: israelitas, nos ajudem. Este é o homem que vai pelo mundo inteiro falando a todas as pessoas e dizendo mentiras contra o povo de Israel. E a lei de Moisés, e este templo. E agora ele está trazendo não judeus para dentro da área do templo, profanando assim este lugar santo. Quer dizer, começou a confusão aqui. Versículo seguinte: eles disseram isso porque tinham visto Trófimo, que era de Éfeso, na cidade com Paulo, e pensavam que Paulo havia levado para dentro da área do templo. Versículo seguinte: a confusão se espalhou por toda a cidade, e o povo veio correndo de todos os lados. Eles agarraram Paulo e o arrastaram para fora da área do templo, e fecharam os portões. Seguinte: quando a multidão já ia matar, olha a situação que ele se colocou. Olha a situação que ele se colocou. Porque ele não obedeceu à orientação do Espírito Santo. Quando nós resistimos ao Espírito Santo, irmãos, nós nos colocamos em posição de destruição. Nós nos colocamos em posição de morte. Nós temos, pode ter certeza que o Espírito Santo ele começa falando conosco de maneiras, com coisas simples, coisas que não parecem ser tão importantes, mas quem não é fiel no pouco, no muito não será colocado. Tem pessoas que querem ser usadas pelo Espírito Santo de maneira extraordinária, né? Mas presta atenção, você começou gatinhando, sentando, gatinhando, dando passinho, cresceu um pouco, começou a andar um pouco mais depressa, cresceu um pouco mais, começou a correr. Está entendendo não? Está entendendo? Você vê que uma criança ela não para. Depois que cresce o povo fica preguiçoso, né, irmão? Nem exercício faz. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando começa, ora, lê, jejua, busca, está na igreja, participa de vigília e vai e tal, e vai. Eu não gosto de monte. Não, pastor, não. O único monte que eu gosto é de coberta. Mas tem gente que gosta, eu acho uma bobeira, mas respeito. Porque se Deus fala comigo só no monte, eu estou perdido. Nunca vai falar comigo que eu não vou em monte, eu não gosto de monte. Tem gente que diz que Deus só fala em Israel. Puxa vida, então nunca falou comigo, porque então eu não vou em Israel. Deus fala com todo aquele que se submete à vontade dele.
Não interessa onde, não. Deus já falou comigo em N lugares. N lugares. A última, nesses tempos agora, eu estou em São Paulo, na sede de São Paulo. Pouco, 3 meses, 2 meses, na sede de São Paulo. E eu estou orando. E eu vi o trono da graça. Quando eu digo vi, não é que eu tive uma visão, não. É que você percebe que você está diante de Deus. Quem tem o hábito de orar sabe o que eu estou falando. Quem não tem o hábito de orar não sabe. Vai ter que aprender a ter o hábito para poder entender o que eu estou falando hoje. E um dia vai entender. E quando eu cheguei no trono da graça, eu falei, Pai, uma oração sincera, eu falei, Pai, o Senhor me usa como o Senhor usava antes. Aí o Espírito Santo falou dentro de mim, não é aqui, é aqui, é aqui. Você também não se dá mais a mim como você se dava antes. Ou seja, a culpa de eu não te usar como antes, é porque você não se dá como antes. É tanto que se o que semeia pouco, pouco, o que com uma abundância ceifa, semear com abundância. Quanto mais eu me der a Deus, mais Ele vai me usar. Quanto mais eu me entregar a Deus, mais Ele vai me usar. Você está entendendo o que eu estou falando? E eu falei, Deus, eu vou mudar. E eu tenho mudado. Eu tenho mudado. É como exercício. Eu sempre uso esse exemplo com você. É como exercício. Não dá para começar fazendo supino com 30 quilos, sei lá. Mas se você se exercitar, tem cidadão que faz supino com 50 quilos de cada lado, mas um dia ele não pegava 5 quilos de cada lado. O exercício deixa ele forte. É a mesma coisa. Você vai se exercitar, vai se exercitar. Daqui a pouco você está fazendo coisas grandes. E está sendo usado de maneira grandiosa também. Mas você tem que aprender a ouvir e não resistir, porque senão você vai ser levado a situações de dor e dificuldade. Paulo não precisava de passar por aquilo. Ele chegaria a Roma de qualquer maneira, mas ele acabou chegando a Roma tendo a liberdade dele privada. Perdeu a liberdade. Por algum tempo ficou em liberdade, chamada aquela liberdade condicional, né? Ficou aquela prisão domiciliar, onde ele não podia sair de casa, mas recebia quem ele queria. Mas depois a coisa ficou mais complicada, ele ficou em regime fechado. Aí dependia de alguém para ir lá levar um alimento para cuidar dele. Ele acreditava que ele poderia sair, mas nunca saiu. Saiu dali para a glória. Mas não precisava. Não necessitava. Até mesmo os incrédulos reconheceram isso. Teve um cidadão que falou assim, olha rapaz, ele nem precisava estar preso aqui, fez nada para estar preso, mas ele apelou. Ele fez um apelo a Roma, quer dizer, agora não tem jeito, né? Ou seja, ele foi à Corte Suprema, agora tem que esperar a Corte Suprema julgar. E aquilo demorou, e demorou, e demorou. O plano de Deus se concretizou. Ele foi lá e falou, mas passou por situações complicadas, quase morreu ali, ficou no navio vários dias, navio naufragou, ficou numa ilha vários dias. Tudo isso poderia ter sido evitado se ele tivesse obedecido à voz do Espírito Santo que disse a ele, não vá a Jerusalém. Quando Deus fala para não fazer, você não faz, e quando Deus fala para fazer, você faça. Eu me lembro de um caso de uma senhora. Talvez você não para prestar atenção na dimensão do obedecer ou deixar de obedecer. Quando obedece, você não vai saber nunca a dimensão que seria se você não tivesse obedecido. Mas quando não obedece, descobre. E às vezes descobre com lágrimas. Você está entendendo o que eu estou falando, senhor? Então o que acontece? Eu me lembro dessa senhora, foi em Itaquera. Eu comecei uma campanha de oração na madrugada. Tem gente que o pastor faz uma campanha, mas ela não participa. Ela não participa. Não participa. E eu comecei uma campanha de orar 3 horas da manhã, todos os dias, por um período. E essa senhora, fiel, ela começou a orar. E começou a orar. E no meio dessa campanha que nós estávamos fazendo, ela levantou no horário costumeiro para orar às 3 da manhã. E ela falou, pastor, eu comecei a orar
pelo meu bairro. E de repente eu comecei a orar pela minha rua. E de repente eu comecei a orar pelos meus vizinhos de lado. E de repente, pastor, eu estava orando pela minha família. E de repente eu estava orando pelo meu marido. No auge da oração eu falei: espírito da morte, não toque no meu marido, em nome de Jesus. Naquela hora, uma caldeira explodiu onde meu marido trabalhava. Ele trabalhava com produtos químicos. A caldeira explodiu, aquele produto químico fervendo caiu sobre ele. Sequer a pele dele ficou vermelha. Sequer. Mas porque aquela mulher, ela não resistiu ao Espírito Santo. Ela ouviu. Você tem que aprender a ouvir. Ele fala. Ele fala. Ele fala. Deixa Deus cuidar de você. Amém? E que Ele possa falar mais ao teu coração em nome de Jesus. Irmão, não resista ao Espírito Santo. Que nesse ano você aprenda a ser sensível ao Espírito Santo, à voz do Espírito Santo. Mas para isso, você vai ter que ter um relacionamento com Ele. Larga a mão de ser preguiçosa, irmã. Larga a mão de ser preguiçoso. Você não precisa ficar fazendo sacrifício. Você precisa ter um relacionamento. A vida do crente, do cristão, é uma vida de jejuns e orações. Jejum quando necessário, orações, leitura bíblica e submissão à palavra de Deus. Você está entendendo ou não? Diga graças a Deus. Irmão, o Espírito Santo fala. Amém? Ele é uma pessoa. Busque um relacionamento com Ele. Você que está em casa, um forte abraço. Deus te abençoe. Tchau.